Olá! Estamos iniciando a disciplina de obras marítimas e, como tema de motivação, decidimos tratar da questão das mudanças do clima e quanto que elas afetam tanto os portos quanto a zona costeira. Este seria o cenário em que nós vamos estudar as obras marítimas, principalmente as obras costeiras. A zona costeira é uma região especial no planeta. No entender das empresas de resseguros, é a região de maior risco, pois a zona costeira é exposta às áreas oceânicos, atmosféricos e continentais. São vários sistemas terrestres que interagem entre si, afetando uma grande concentração populacional, onde existem muitas atividades econômicas. Dessas atividades econômicas, os portos possivelmente são a atividade mais antiga que existe nas civilizações. Entender as mudanças climáticas, hoje em dia, deve ser um desafio para o futuro. Então, para a geração de vocês, é nesse que é o contexto que eu acho que essa disciplina deve ser feita. Quais são os desafios que o futuro nos reserva em termos de clima? Essas primeiras apresentações estão divididas em duas partes. A primeira parte vamos falar das mudanças climáticas em geral e a segunda parte vamos tratar especificamente dos portos e zona costeira. O que o futuro nos reserva? Essa é uma grande pergunta para ser colocada agora em 2021, saindo da pandemia. Por volta de 2011, 2010, 2011, foi feito um grande estudo global entre 132 cidades portuárias no mundo todo para identificar a vulnerabilidade dessas cidades, tendo em vista que os portos são a forma de comunicação, de comércio entre os países. O que se viu é, considerando o principal desafio, que é a inundação costeira, no cenário de até 2070, se viu que cidades como Miami, Nova York e Nova Orleans seriam, nos Estados Unidos, as mais afetadas. Os valores são astronômicos. Nós estamos falando aí de alguma coisa da ordem de 6 trilhões de dólares. No entanto, olhando com mais cuidado para essas 20 cidades, nós vemos que a Ásia seria a região mais afetada hoje em dia. Essa é a estimativa que se tem. E aí nós estamos falando de bilhões de pessoas afetadas, não apenas bilhões de dólares, trilhões de dólares, mas bilhões de pessoas. Um estudo semelhante, mais ou menos na mesma época, 2008, foi feito aqui no Brasil. E nesse estudo, o que o Banco Mundial queria saber é qual a área, ou qual o patrimônio que estava afetado ou diretamente afetado em relação à elevação do nível do mar. Fazendo a mesma metodologia que aquele estudo da Inglaterra, nós chegamos à conclusão que o Rio de Janeiro era a cidade, a região mais afetada, em termos da sua população e em termos da sua dependência em relação ao ambiente costeiro. Fala-se hoje muito sobre o Recife. Em 1989, 1990, a professora Dieter Mitter e eu fizemos um estudo de vulnerabilidade da cidade do Recife à elevação do nível do mar. Naquela época se considerava a elevação de 1 metro, que foi um parâmetro comum para todos os países. Apesar de Recife estar numa cota muito baixa, e aí você teria a inundação da cidade, da população,
isso é razoavelmente controlável. No caso de Salvador, haveria a inundação não só de uma região costeira no fundo da Baía de Todos os Santos grande, mas também de refinarias. Então, teria outros tipos de vulnerabilidade na região metropolitana de Salvador, tornando, e como ela tem a população maior também, tornando essa região mais vulnerável do que Recife. Pois bem, mas não são só mudanças climáticas que vêm pela frente. Existem também mudanças urbanas. O que se sabe das cidades portuárias é que as cidades vão se formando no entorno dos portos. No caso, por exemplo, do Recife, desde o século XVII, vemos como que a cidade cresceu hoje e como que as obras do Porto do Recife influenciaram a erosão na cidade vizinha de Olinda. A história se repete, né? O porto fica sufocado, então Vitória se desloca para a Ponta do Tubarão, Recife para Suape, Fortaleza para Pecém, Rio de Janeiro para Itaguaí, Rio Grande para São José do Norte, Itaqui para Ponta de Madeira, Belém para Vila do Conde. Essa história se repete sempre. Ou seja, os portos não viram no passado uma área de expansão. Então eles têm que ir para outras áreas. Cria-se um grande vazio urbano que necessita de uma reurbanização da área portuária. Então, é o caso do Inner Harbor de Baltimore, que no início da década de 80 foi a primeira obra de revitalização da zona portuária. Houve também em Puerto Madeiro, em Buenos Aires, a cidade de Hamburgo. Veja, vocês veem como que a cidade se expandiu e forçando o porto para a outra margem do rio, e onde eram as estruturas portuárias foram construídos grandes condomínios, centros de arte, centros de negócios, ou seja, mudou toda a estrutura do que antes era o porto. E o porto se moveu para um outro local, no caso, para outra margem do rio, onde obtinha a área de expansão. No Rio de Janeiro nós tivemos o Porto Maravilha, onde agora temos a parte no cais ali da Praça Mauá, área de embarque de navios de passageiros, né, e temos um trecho do terminal de contêineres no Rio, mas todas as atividades passaram para o porto de Itaguaí. Isso ainda é alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas, novamente, né, se não for feita uma previsão de áreas de expansão no novo porto, novamente a cidade vai ocupar as cercanias do porto. Novamente o porto será asfixiado. Portanto, há que tomar muito cuidado com isso. Outra mudança é a mudança geopolítica, e é importante que vocês se acostumem com este novo mapa mundi. O Oceano Pacífico é o centro de atenções do século XXI para frente. O Brasil está deslocado em relação a este cenário, mas este é o cenário principal das trocas comerciais, militares, políticas. O Brasil, para atingir o Pacífico, tem que ir pelo Canal do Panamá. No entanto, com o degelo do Ártico, abriu-se uma nova rota entre a Europa, o Oceano Atlântico, e o Oceano Pacífico, através do Canadá. Então, a liberação do gelo permitiu essas mudanças de rota. E em termos de mudanças climáticas, a gente sabe que o Atlântico Sul, os oceanos do Sul, vão se tornar cada vez mais difíceis para a navegação. Eu gosto dessa apresentação, dessa visão do planeta, porque vocês podem visualizar como que, na verdade, todos os oceanos estão interconectados. Isso é muito importante. Nós não temos essa visão
da interdependência entre os diversos oceanos, mas ela existe. Bem, voltando à questão da mudança de rota, né, o novo canal do Panamá vai ser conveniente para o Brasil atingir o Pacífico. No entanto, se nós compararmos a distância de Xangai a Roterdã, né, pelo canal do Panamá ou pelo canal de Suez, nós vamos ver que a rota transpolar é muito mais conveniente. Então, podemos ter uma rota pelo Ártico que vai margeando o Canadá, assim como podemos ter uma outra rota que vai costeando a Rússia. A China, por sua vez, construiu uma grande hidrovia que vai de Xangai a Chongqing e leva do porto de Xangai, porto de Yangshan, um porto de águas profundas, ilhas que estão afastadas mais de 15 quilômetros da costa, então onde há grandes profundidades. Este material sai por essa ponte de 15 quilômetros e depois pega a hidrovia do Yangtze em direção ao oeste da China. Essa daí é a hidrovia do Yangtze, então vocês podem ver que assim como nós temos uma jamanta de automóveis, lá eles têm uma barca que é uma jamanta de jamantas. Na parte inferior vocês podem ver o tamanho dos navios de passageiros carregando turistas. Várias obras civis vocês podem ver, tendo em vista a grande variação do nível do rio. Então, quando eu passei por aí, o nível do rio estava baixo. Vocês vejam ali no canto superior direito a quantidade de degraus que tem que subir, né, para se atingir a área da cidade. Ao longo do Yangtze, várias obras de contenção de encostas, de saneamento, obras civis e estaleiros para garantir a navegação nesse grande mar interior que é o Yangtze. A China, por sua vez, está investindo pesado na revitalização de uma nova rota da seda, né, que desde o século VII, VIII, ligava a China até o que é hoje chamado de Oriente Médio, até a Palestina, a Turquia e depois, já no século XII, XIII, XIV, o Mediterrâneo e a Europa. E essa grande linha de comunicação entre o Oriente e a Europa simplesmente vai tornar a navegação pelo canal de Suez praticamente obsoleta. Existem mudanças de produção. Nós temos o caso da savanização da Amazônia, que vocês têm escutado, em resultado de uma diminuição de vazão fluvial e de precipitação. Alterações climáticas com deslocamento geográfico, por exemplo, a plantação de café em Minas Gerais se tornará inviável, um deslocamento em direção a temperaturas mais amenas, mais para o sul, deslocando eventualmente no Rio Grande do Sul, deslocando a produção de vinho, além da necessidade de pesquisas sobre a adaptação genética de várias plantas. Nós vamos ter novas reservas minerais, novas jazidas para novas necessidades energéticas. Então, os carros elétricos têm uma grande necessidade, por exemplo, de cobalto e de terras raras, né, para as baterias. Então, abandona-se a exploração do petróleo, mas outros minerais começam a ser explorados ou investigados. E principalmente aí entram os minerais nos nódulos polimetálicos no fundo do oceano, como tem no platô de Rio Grande.
novas demandas energéticas. Então, hoje em dia, a energia eólica já é uma realidade na Europa, está começando a acontecer aqui no Brasil, com a exploração offshore da energia eólica, mas estamos desenhando um novo padrão de consumo energético, onde uma nova commodity vai ser o hidrogênio. Foi a grande discussão que houve agora na COP26. Para produzir hidrogênio, vamos necessitar de água. A produção que se pensa é utilizar a eletrólise, que consome muita água e consome muita energia. E água nós vamos ter uma carência, de acordo com os estudos do INPE. Então, uma situação bastante séria para o Brasil. Exige que nós conheçamos os nossos sistemas ambientais, né, e precisamos de valorar os serviços ecossistêmicos desse ambiente. Para isso, precisamos medir, registrar as medições, verificar se os dados estão corretos, transformar isso em informação útil, utilizar esta informação e, em função dos benefícios do uso dessas informações, justificamos novas medições. Este ciclo virtuoso, ele infelizmente ainda não foi colocado em marcha aqui no Brasil. Em termos de energia, né, precisamos de novas formas de geração, as demandas estão crescendo, nós estamos com uma falta de energia e pensando em exportar energia em função de hidrogênio, que é questionável. A questão de saúde, isso lá atrás, na década de 90, já se falava nessa questão, tendo em vista uma epidemia de ebola que aconteceu na África e que se temia que isso se espalhasse. Mas várias outras epidemias se espalharam a partir da China e do Sudeste Asiático. A água é o grande X da questão e hoje em dia o número de unidades de dessalinização de água do mar é muito grande, está em franco. Então a crise de água que se imaginava, de fato ela não vai acontecer, porque as pessoas vão começar a dessalinizar a água do mar. Mas para fazer isso, precisa de muita energia. Então reparem que meio ambiente, energia, saúde e água são coisas que estão ligadas entre si. No caso de água, o Brasil é um grande exportador, é o maior exportador de água virtual para a Ásia e para a Europa. Essa água virtual está presente, por exemplo, na criação de boi, de frango, na plantação de soja, na exploração de minério. A água está sempre presente. E esses produtos o Brasil exporta. E para exportar ele precisa de água. E para ter água ele precisa manter as florestas. Então, destruir as florestas, na verdade, é um suicídio para o Brasil. E, finalmente, resíduos, né? Estamos chegando numa sociedade, né, de economia circular, em que a indústria que fornece o produto fornece também a reciclagem dos resíduos daquele produto. Essa figurinha que tem aí é no porto de Baltimore, onde eles fazem uma barreira e o material que vem em superfície é direcionado para uma esteira. Essa esteira é movida a energia solar, depositado um container flutuante, e dali eles vão para o depósito de lixo de reciclagem. Então, um tipo desse equipamento foi pensado em se colocar aqui na Baía de Guanabara.
E isso foi uma iniciativa do professor José Paulo de Azevedo, Programa de Engenharia Civil. Bem, precisamos, para montar tudo isso em funcionamento, precisamos de verba. Infelizmente, nem os royalties de petróleo, nem as verbas de compensação ambiental são utilizadas ou podem ser utilizadas para monitoramento ambiental costeiro. Então precisamos de uma mudança de legislação profunda. E o Brasil é vulnerável porque não monitora o seu ambiente costeiro e não monitora porque não tem uma fonte sustentável, regular de processamento das informações. Para terminar, um dos problemas mais sérios que eu avalio é, no contexto das mudanças climáticas, a possibilidade de alteração da circulação termoalina. Então, a água no Ártico, ela fria afunda e leva oxigênio para as camadas inferiores do oceano e tem uma grande corrente que vai margeando a América do Norte e do Sul em direção à Antártica, onde ela circula e sobe e vai em direção ao Índico, ao Pacífico, e afunda e aflora. Ou seja, temos uma grande correia transportadora de sal e calor. Caso as mudanças climáticas interfiram com este transporte de sal e calor, que é coisa da ordem de século, mas se isto for mudado, isto vai trazer uma mudança geral para o planeta, porque o oceano tem uma inércia muito grande. Mas se ele começar a mudar, a atmosfera tem uma resposta rápida a essas novas condições oceânicas. E aí sim, um problema muito possivelmente do que a elevação do nível do mar da forma como se discute hoje. Ou seja, o assunto das mudanças climáticas ele é muito mais profundo e precisamos de investigação científica bastante aprofundada. Finalmente, na questão dos portos, chegamos à questão do gerenciamento integrado da zona costeira. Então, a instalação de um porto, ele interfere com todos esses aspectos que estão aí relacionados. É questão da urbanização, do uso da água, porque o porto tem que abastecer o navio que chega de água. O porto ele é sujeito a condições de clima. Problemas de erosão de orla significa deposição de sedimentos, muitas vezes em canal de acesso, em bacias portuárias, exigindo dragagem, a necessidade de informações ambientais, coisa que os portos nem sempre fazem, uma formação sobre aspectos ambientais costeiros para os engenheiros que estão trabalhando dentro do setor portuário, e a questão de saúde também, que foi, aí pelos anos 2000, 2010 foi desprezado e hoje em dia não mais, mas lembrando que quando a gripe espanhola chegou ao Brasil, ela chegou através dos portos do Recife e do Rio de Janeiro. Então a questão de saúde dos portos hoje em dia assume uma outra dimensão que não tinha há poucos anos atrás. Bem, isso encerra a apresentação. Este daí eu queria apresentar para vocês é o Muro Galveston. Galveston é uma cidade do Texas que foi destruída por conta de um furacão em 1900 e aí construiu-se esse muro de proteção com uma curvatura de maneira que a onda, quando chegasse, incidisse, ela fizesse um jato e esse jato voltasse em direção ao oceano, né? Ela teria como se fosse um tobogã. Isso foi projetado em 1902, construído até 1904 e mudou, né, o conceito que se tinha até então de muros de proteção costeira.
este é um dos assuntos que nós vamos tratar na nossa disciplina. Ok, muito obrigado. Vamos para a segunda parte, fazer um descanso. Até logo.